Boa noite, pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Não Durma. Eu sou o Luiz e eu vou ser o host de vocês aqui essa noite. Bom, pessoal, antes de começar aqui o episódio de hoje, eu gostaria de agradecer todo mundo que está se inscrevendo. Os nossos números do Spotify estão aumentando gigantemente. É muito bom isso. A gente consegue ver ali um crescimento exponencial. Não se esqueça de me seguir lá no Instagram, né? Não Durma Horror. A gente posta lá uns conteúdos diários e tal. No YouTube também, eu pretendo começar a fazer lives no YouTube. Então, se vocês puderem dar uma olhadinha lá e se inscrever também, Não Durma Horror, tá? Da mesma forma que lá no Instagram. Todo episódio que eu posto aqui no Spotify já vai no mesmo dia pro YouTube, né? Então, se vocês puderem ouvir por lá também, né? Sempre que puder, já ajuda bastante a gente a crescer, porque a ideia é começar a fazer lives lá no YouTube. Só que para isso a gente precisa crescer um pouco primeiro. Então o YouTube não libera essa opção, né? A gente tem um Apoia-se também. O Apoia-se é uma questão opcional que eu habilitei ali. Se você puder e quiser ajudar com qualquer valor, R$ 1, 50 centavos, R$ 10, o que você quiser, tá ótimo. Tá? É só você ser direcionado pelo link que eu vou estar deixando no comentário fixado na descrição do podcast no YouTube. Bom? Sem mais enrolação, então, vamos para a história de hoje. Ao redor da minha área, há uma antiga lenda urbana de um túnel condenado que costumava ser uma parte da ferrovia que percorria toda a minha cidade. Foi realmente ativo na década de 80, quando o trem descarrilou em um acidente muito estranho e matou todos a bordo. O túnel por onde o trem passava foi devastado, só agravado pelas tripulações que limparam os escombros na tentativa de salvar todos os passageiros do trem. Depois que todos os corpos foram recuperados e a cidade confirmou que não havia sobreviventes a bordo, a cidade decidiu condenar o túnel em vez de gastar dinheiro para consertá-lo e os trilhos de dentro. A área estava fechada, mas vários adolescentes iam lá para provar o quão corajosos eram uns com os outros, mas sempre saíam com medo antes de entrar muito fundo. Quando eu tinha 16 anos, eu também era um daqueles adolescentes que entravam no túnel. Meu amigo Wayne e eu entramos no túnel para impressionar as meninas de nossa cidade, e nos arrependemos para sempre. Encontrar uma entrada para o túnel não foi tão difícil. Isso pois a cerca de corrente que foi colocada ao redor do túnel havia sido batida e mal estava de pé, devido à quantidade de pessoas que entraram antes de nós. Assim que nós entramos, a primeira coisa que vimos foram pedaços dos destroços que haviam sido deixados para trás após o acidente. Enquanto o trem estava descarrilado, havia alguns carros que ainda estavam de pé. A principal coisa que as pessoas fariam é explorar os carros e ver quanto tempo levaria para alguém recuar com medo e ir embora. Quando entramos para explorar o túnel, Wayne e eu ligamos nossas lanternas e caminhamos o mais fundo para dentro. A maior parte do túnel havia sido demolida pelos danos causados pelo trem. Entulhos do teto haviam caído, e a maior parte da área só era acessível caminhando pelos carros. Pelo que ouvimos, houve 3 carros que bateram no túnel. Parecia que todos saíram correndo atrás do primeiro carro, mas Wayne e eu estávamos determinados a passar pelos 3 carros e ir mais fundo. Prontos para entrar no túnel, antes de nós, Wayne e eu avançamos e nos aproximamos do primeiro carro. O primeiro carro havia tombado de lado no acidente, mas ainda assim conseguimos entrar pela porta que faltava na parte traseira. Entrando, pudemos ver imediatamente porque a maioria das pessoas corria assim que entrava. Embora todos os corpos tenham sido recuperados após o acidente, alguns dos pedaços deles não foram. As paredes e o chão do vagão do trem estavam cobertos de sangue e órgãos meio podres. Um dos assentos havia sido derrubado no chão e a perna deteriorada de alguém foi esmagada por baixo. O ar estava cheio do cheiro da carne podre e morte.
Foi preciso de tudo para não se afastar apenas da visão, muito menos o fedor opressor que dominava a sala. À medida que caminhávamos mais longe, Wayne pisou na mão decepada de alguém que havia morrido aqui há décadas atrás, perturbando as larvas e as formigas que chamavam a mão mutilada de lar. Foi isso que levou Wayne ao limite e o fez vomitar na lateral das fileiras de assentos que corriam paralelas a nós. Eu não podia culpá-lo. A visão e o cheiro do vômito em cima do que estava lá dentro me fizeram vomitar também. Quando chegamos ao final do carro, fiquei muito feliz em continuar em frente. Entramos no segundo vagão do carro e eu fiquei aliviado no início ao ver que este estava completamente vazio. Então eu percebi por que ninguém havia passado do segundo carro. Imediatamente, o interior do carro foi engolido por uma onda de sombra que abafou todos os raios de luz que ousaram entrar no interior. Cercado pela escuridão, sem ter como ver na frente ou atrás de você, era aterrorizante o suficiente antes que os ruídos começassem. Completamente engolidos pela escuridão, os sons do dia em que todos esses passageiros encontraram seu fim começaram a tocar ao nosso redor, como se estivesse sendo projetado em nossas mentes. Os espíritos das vítimas do acidente, a maioria gritando, outros sufocando até a morte com o seu próprio sangue, e os sons do impacto e os corpos sendo dilacerados estavam sendo forçados a reviver isso por toda a eternidade. Todos eles, para sempre presos num espaço liminar entre o que era e o que não deveria ser. Wayne e eu, de alguma forma, encontramos a saída para o carro e corremos através do primeiro, sobre os órgãos mutilados que haviam sido deixados para apodrecer e os pedaços irregulares do vidro de metal que havia sido torcidos pelo acidente. Uma vez finalmente fora do carro e na entrada do túnel, nós dois caímos no chão e choramos. Nunca chegamos ao terceiro carro e, pelo que eu vi, ninguém nunca chegou. Eu não sei o que pode ter naquele terceiro carro, mas se foi até metade do que nos aconteceu no segundo, eu prefiro morrer do que descobrir por mim mesmo. Os horrores que nós vimos lá podem ter durado apenas alguns momentos para nós, mas permanecerão conosco pelos restos das nossas vidas. No entanto, o resto de nossos dias não é nada comparado ao resto da eternidade que os espíritos têm que suportar revivendo o acidente dia após dia naquele túnel.